Boa noite você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, você, meu amigo e minha amiga que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir um programa que nos deixa felicíssimo, Vida e Obra de Adolfo Bezerra de Menezes. Mas antes, deixe lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras, e agora reproduzimos a programação da Web Rádio Estação da Luz. Esse trabalho extraordinário está sendo feito através da Web Rádio Estação da Luz, com essa diversidade extraordinária de matérias espíritas. Nós estamos reproduzindo aqui e hoje vamos ter a grata satisfação de reproduzirmos o programa número 23, Vida e Obra de Adolfo Bezerra de Menezes, com os apresentadores da programação da Web Rádio Estação da Luz. Elielso Tavares, que é o criador da rádio, inclusive está lá nos trabalhos técnicos, Delcio Soares, lá de Goianás e São Paulo, Alexandre Santos, que apresenta o programa Filosofia, Ciência e Moral, Fuedo Quintal, que trabalha e dirige uma instituição espírita lá em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, e Amadeu Ferreira, esse que vos fala, e nós apresentamos os programas nos domínios da mediunidade, nas segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Mas à noite, todos os dias da semana, de domingo a domingo, nós temos uma programação sempre às 19 horas, independentemente de outros programas e outros horários. Nós temos a programação, a Estação da Luz apresenta programas espíritos, ou espíritas, programas espíritas. É Tavares e seus convidados. E hoje Tavares reúne a equipe de apresentadores dos programas da Web Rádio Estação da Luz, os programas diurnos, e aí faz essa viagem pela vida e obra de Adolfo Bezerra de Menezes. Um trabalho simplesmente imperdível e queremos agradecer a você que nos acompanha e vamos ao programa sem mais delongas. Muitíssimo obrigado. O nosso programa, e aí a gente quer dar uma boa noite, que lindo, divino e maravilhoso a noite de hoje, que é 19 horas no Brasil, e pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. 19 horas é o horário do programa Estação da Luz, e hoje, com a equipe de peso, toda a equipe que faz a Web Rádio Estação da Luz, está hoje presente conosco, nosso irmão Décio Soares, nosso irmão Alexandre Santos, Fueldo também, e daqui a pouco nosso irmão Amadeu Ferreira vai chegar para a gente concluir essa semana sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E eu quero aqui já iniciar dando uma boa noite ao meu amigo Décio. Décio, boa noite, meu amigo. Como é que vai você e como é que vai o Espírito Superior? Boa noite, senhor Tavares. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Fred. Boa noite, Amadeu, a todos os nossos amigos que nos acompanham pela rádio, pelo Facebook. Meu espírito superior está bem, graças a Deus. Tudo em paz. Maravilha. Meu amigo Alexandre, boa noite, como é que vai você e o espírito superior que habita aí na sua casa e do lado esquerdo do seu peito? Boa noite, Tavares. Foi só falar em espírito superior, chegou. Chegou. Chegou Alexandre, Amadeu, boa noite, Amadeu, boa noite, Tavares, boa noite, Delson, boa noite, Fuedo Quintal, nossos queridos amigos que estão aí junto conosco, boa noite, Tavares também, que estão conosco nesse programa especial, no dia de domingo, hoje falando sobre Bezerra de Menezes. É sempre uma satisfação enorme falar do irmão Bezerra de Menezes, que tanto nos ajuda a humanidade terrestre. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Maravilha. Nós aqui nos sentimos honrados. Meu amigo Amadeu, boa noite. Como é que vai? Paz e luz com o Mestre Jesus. Que o Mestre Jesus nos ilumine e proteja. O meu abraço fraternal, o agradecimento primeiramente a Deus pela vida e a você por essa feliz oportunidade. Um abraço ao meu querido irmão Alexandre, o nosso irmão Fuedo Quintal. Ontem nós tivemos naquela conversa lá à noite, o nosso irmão Delcio, e quem mais? Pronto,
nosso irmão Alexandre, Décio, Fuedo, e você, Tavares. Que Deus nos abençoe. Vamos com Jesus. Nós estávamos numa aula, lá, eu e Alexandre estávamos lá participando do estudo do livro Missionários da Luz. Tive que sair no meio, o pessoal continua lá e a gente correu aqui para atendermos esse compromisso com muita satisfação, muito alegre, muito feliz, e a gente poder conversar alguma coisa sobre o irmão Bezerra de Menezes. É com você, meus irmãos. Maravilha. Meu amigo Fueiro, obrigado a você. E todo mundo falou aí dessa árvore aí, desse abacateiro que está aí, que você deve ter transplantado lá de Uberaba, lá do Chico Xavier. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos os nossos amigos, ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Na verdade, essa árvore aqui, ela é um abacateiro transplantado com coração, né? E quem dera que fosse ao menos uma folha daquele abacateiro santo, sagrado, que Chico Xavier passou tanto conhecimento, né, a esse mundo. Mas, se existe uma representação que seja cabível, que, por favor, seja essa. Eu me sinto um privilegiado em ter essa referência dentro da minha casa aqui. E me sinto mais privilegiado ainda em poder participar com essas pessoas tão importantes para a doutrina espírita num programa como esse. Maravilha. Então, já que nós estamos com você, vamos pedir ao amigo que faça a leitura de uma mensagem. Nosso irmão Décio vai fazer a prece, Alexandre faz a leitura do Evangelho e Amadeu um pequeno comentário e a gente começa aí já no programa, tá com vocês a bola. Vamos lá, meu amigo Fueldo. Ok. A leitura que nós vamos fazer está no livro Compromisso Espírita, que é a psicografia do nosso amigo Júlio de Carvalho, pelo Espírito Frederico. E é a mensagem Trabalhador Espírita, que é na página 21 desse livro. O trabalhador espírita é todo aquele que contribui para a sua propagação, todo aquele que faz o evangelho a sua causa maior e passa a ver a necessidade do outro acima da sua. Que seria, pois, se o espiritismo não tivesse inúmeros colaboradores que tem e não pudesse contar com eles? Mas como ser mais eficaz no trabalho? Como fazer para que ele seja mais proveitoso para o bem de todos? Existiria, assim, alguma receita do sucesso? E a resposta para tais questões é a mesma onde o Cristo nos traz o sublime preceito: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. O amor, pois o amor é a atitude certa, o investimento correto de toda atitude. O trabalhador espírita não o é sem o amor. Se tropeçamos entre questões complicadas na questão de trabalho na casa espírita, é que provavelmente faltamos com amor. Nada nos adiantaria termos amplo espaço se não temos amor. Todo estudo indica o amor como conquista. A palestra é empolgante, pode até ser bela, mas sem amor ela mais parece uma obra estampada em uma parede dura e fria. O atendimento aos desencarnados só tem bons resultados se a fórmula usada for o amor. O amor é tudo, é a pansofia, a ciência universal. Acreditemos, então, que como trabalhadores espíritas não alcançaremos nada sem amor. E sem amor é se só estivéssemos enxergando problemas. Tratemos de amar mais e tudo será diferente. E, no ápice da felicidade, concluiremos: ó o amor, o bem para todo o mal. Essa é a nossa mensagem de hoje, meus amigos. Bem, meu amigo. Veja que como o acaso não existe, né? Então vem essa mensagem falando do amor, já que nós vamos falar da vida do nosso querido Bezerra de Menezes, esse apóstolo que tanto soube exemplificar esse amor na sua vivência, entre aqueles que o conviveram, fazendo sempre o bem e a caridade. Então, assim, nós pedimos licença a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa preparação do nosso trabalho dessa noite, pedindo a inspiração dos bons espíritos, principalmente do nosso homenageado de toda semana e da noite de hoje, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que ele possa nos inspirar na compreensão da caridade, na compreensão do amor, mas principalmente na vivência, aquela que ele exemplificou na sua caminhada. Que Jesus possa estar no comando de todas as ações
nos auxiliando na condução das nossas palavras, dos nossos entendimentos, mas, acima de tudo, na condição das nossas atitudes, para que assim possamos vencer as dificuldades interiores de cada um de nós, prosperando e progredindo sempre na senda do Senhor, arruma a evolução espiritual, aquela que é proposta de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e assim conclamamos o companheiro Alexandre, para que ele possa fazer a leitura do Evangelho dessa noite, dando continuidade a essa preparação. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Eu vou fazer aqui uma leitura do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. E o item é o item 4, Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos. E pessoa rica, e procurava ver Jesus, para saber quem era. E não o podia conseguir por causa de muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos ali, o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Isso está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, versículos de 1 a 10. Eu vou fazer só essa leitura, só desse ponto mesmo, que é o suficiente. E ao longo do programa a gente vai, de certa forma, falando sobre esse ponto do Evangelho, porque a gente está falando aí da mesma personalidade. Tanto aquele Zaqueu que estava lá atrás, como o que nós vamos falar sobre ele hoje, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Só que um judeu e outro nordestino, mas amigo da cabecinha chata, né? E aí, seu Amadeu? Alexandre já falou tudo, muito bem. Veja bem, o nosso Zaqueu cumpriu literalmente aquilo que havia prometido a Jesus. Diz a espiritualidade que ele realmente distribuiu o que tinha com os necessitados, tirou aquela parte para a família e seguiu Jesus. E chegou a ser, inclusive, o 13º apóstolo de Jesus, porque com a morte de Judas, Zaqueu teria sido chamado para compor o quadro dos apóstolos. E ele ocupou esse quadro com a denominação de Matias. E aí a história, a espiritualidade narra em outras obras, em várias obras, o trabalho que Zaqueu desempenhou lá já na condição de apóstolos, mas principalmente depois. As suas encarnações sacrificiais que ele vivenciou, e ele adquiriu, naquela experiência lá na condição de cobrador de impostos, ele se compadeceu, inclusive, da situação de necessidade dos idosos. Ele chegou a construir ou a criar diversas instituições para abrigar idosos e chegou, inclusive, a ser queimado em algumas delas, juntamente com os idosos, porque era tido como herege, que estava indo de encontro àqueles interesses que
o judaísmo pregava lá nos seus templos de orgulho e de vaidade. Mas a história do irmão Bezerra de Menezes não se restringe apenas àquelas experiências. Passa lá pelo Ave Cristo e depois essas encarnações que vêm concluir-se aqui no Riacho do Sangue com o nascimento dessa criatura que todos nós amamos, respeitamos e veneramos na condição de irmãos mais velhos. Portanto, a história, como disse Alexandre, muito feliz. Durante a nossa conversa, nós vamos falar sobre aquele irmão que foi tido lá como homem de má vida, porque era cobrador de impostos, mas, na verdade, foi o 13º apóstolo do Mestre Jesus. Isso já diz tudo. Muito bem. Aí, Alexandre, eu pedi a você para escolher o evangelho, mas você exagerou, né, meu amigo? Você foi mais profundo do que a fossa de Santa Maria, né? A Mariana, lá, que é o lugar mais profundo da Terra. Eu estou impactado, me perdoe, certo? Mas aí eu tenho uma pergunta para você, porque o texto que Lucas relata, e foi só Lucas, ele diz, olhe bem, eu vou fazer 3 perguntas, uma para você, uma para Décio e outra para Fuede, e afinal para Amadeu, para continuar. Amigo, já imaginou você, desculpa a expressão, trepado numa árvore, aí Jesus disse assim, Alexandre, desce dessa árvore, aí tu desce. Primeiro já é um impacto grande. Aí depois Jesus disse assim, Alexandre, eu tenho que me hospedar hoje na sua casa. Amigo, eu queria só que você se colocasse no lugar do Zaqueu. Porque são 2 propostas arrebatadoras. Quando ele fica gordo, uma, Jesus dá-lhe outra. Ele desmaia, eu desmaiava. E aí, meu amigo, como é que faz? E interessante, meu amigo Tavares, é que é preciso a gente pensar na posição dos dois, né? Não só do Zaqueu como de Jesus, porque Jesus foi muito corajoso em convidar Zaqueu a descer e dizer que ia se hospedar na casa dele. Veja que ele não diz, eu vou jantar na sua casa, ele diz, eu vou me hospedar na sua casa, né? Porque Zaqueu, ele era um publicano, né? E o publicano, meu amigo Tavares, meu amigo Delson, Fuede, Amadeu, o publicano era odiado pelos seus pares, pelos seus irmãos de raça. Os publicanos, eles eram vistos como aqueles que exploravam o próprio povo, né? Para poder garantir o dinheiro para os romanos, né? Então, eles conseguiam, muitas vezes, a sua riqueza por trás de muita avareza, de juros exorbitantes que cobravam e tal, para poder botar no bolso e tal. É por isso que ele diz a Jesus, né? Aquilo que houver conseguido de forma fraudulenta, porque era comum os publicanos fazerem isso com os próprios colegas de raça, os próprios judeus, né? Eles exploravam o pessoal que era da sua própria raça, né? Então aquele convite de Jesus chocou essa multidão que estava seguindo ele naquele momento. E Jesus fez esse convite para chocar mesmo, né? Ele queria passar aí uma mensagem, né? A mensagem de que, primeiro, aqueles que são odiados não estão perdidos. Eles podem se reerguer moralmente diante da queda moral deles, eles podem se levantar. E Jesus conhecia o espírito de Zaqueu, não tenha dúvida disso. É por isso que olha para ele, é por isso que aponta o olhar para ele e diz, a lição vai ser com ele. Porque esse eu já conheço de outras épocas, não tenha nem dúvida. E veja que ele era um decaído, né? Ou seja, era um irmão que já vinha fazendo esforços para se melhorar, mas que nessa encarnação estava caindo desgraçadamente por causa dessas questões, né? E aquele chamamento de Jesus mudou a vida dele completamente, como Amadeu nos falou aí de forma brilhante, né? Como esse espírito conseguiu dar a volta por cima naquela encarnação e mostrar que realmente estava alinhado com o projeto de Jesus para a humanidade. Eu acredito que
que era isso que tinha que ser falado nesse momento, mas se os irmãos quiserem falar outras coisas a respeito que eu não tenha visto, valeu, meu amigo Tavares. Bom, Tavares, eu acho que ficou meio sem som lá, então vamos dar continuidade aqui a nosso bate-papo aqui. Eu acho interessante o seu comentário aí, Alexandre, que Jesus conhece o íntimo de cada um, né? Deixa eu te fazer a pergunta. Então, eu perguntei da árvore, e eu vou perguntar a você. Olhe bem, ele disse o seguinte, o pessoal foi falar o seguinte, mas ele foi se hospedar em uma casa de um homem de má vida. Foi o burburinho ali todinho, porque o pessoal vinha acompanhando Jesus. Então, aquilo que Alexandre falou ainda está acentuado pelo burburinho que estava ali. Olha, falando para os discípulos, olha, teu mestre foi lá para a casa do chefe dos ladrões. Né? E aí, meu amigo, como é que Jesus, como é que Zaqueu e o pobre dos apóstolos, porque escutaram esse comentário, porque Jesus escutava e ia embora. Mas os pobres dos apóstolos escutaram e foram. E aí? O que é que houve? Foi um momento realmente impactante, aquela encontro de Jesus e Zaqueu, não é isso, Décio? Exatamente. Naquele momento ali, Jesus também, vamos pensar que Jesus também estava sendo testado, né? Porque tinha uma parte daqueles seguidores de Jesus ali que era mandado para seguir Jesus, para ver se Jesus caía em contradição, né? E aí escandalizaram quando viram que Jesus pediu para ir para a casa de Zaqueu, como em outras várias passagens. Mas é importante analisar a condição também da mudança interior que Zaqueu já estava preparando, né, para fazer essa mudança. E todos nós precisamos desse impulso, né, do Evangelho. Hoje, Jesus, ele permanece na nossa vida através do Evangelho. E o Evangelho está nos convidando a todos os momentos para adentrar na nossa casa, para abrir as portas da nossa casa, para o nosso entendimento. Hoje nós não temos Jesus encarnado, né, mas nós ainda somos um Zaqueu que temos o Evangelho para a nossa reflexão. Então, eu vejo com muito louvor aquele que abre as portas da sua casa e começa ali um exercício de oração, de prece, de evangelho, como fonte de mudança. Então, isso é muito importante para nós hoje, né? Já que nós estamos 2020 à frente de quando Cristo esteve aqui, mas nós temos suas lições imorredoras aí para nos auxiliar. Muito bem, Fuelde, mas Zaqueu é um danado. Ele diz assim, eu dou a metade, mas ele ficou com a metade. Aí eu pergunto a você, ele reencarnou aqui no Brasil e a metade que ele ficou lá na Hebreia, ele veio jogar aqui, ou veio distribuir aqui, porque Bezerra morreu sem nada. Acho que aquela metade, é isso, Alexandre, veio parar aqui nos continentes nordestinos e cariocas. É isso, meu amigo, que depois vai fazer a pergunta a Amadeu para finalizar. Seu Amadeu usou ontem uma frase bastante interessante, bastante profunda, retirada dos evangelhos, quando ele diz que dessa terra você não vai sair enquanto você não pagar o último centavo. Então, eu acredito que sim, essa dinâmica da justiça divina, ela não pode ser mudada. E se você não paga em uma existência, você paga em outras existências. Mas eu gosto muito de falar sobre Zaqueu, quando nós temos a oportunidade de visualizar e de conhecer outros aspectos de outras vidas das pessoas. Tem até uma frase de um padre católico, é o cônego Celso Pedro, ele é da arquidiocese de... Puxa vida, da região episcopal do Belenzinho, lá de São Paulo. E ele diz... nessa frase dele, que Deus é um Deus de misericórdia, de piedade, de amor e de paciência. Deus é aquele que sustenta quem vacila e levanta quem tombou. Como ser bom um Deus que não perdoa? Como continuar acreditando em um Deus que não perdoa, que não é bondade, que não é só a misericórdia e caridade? Então, Zaqueu, tomado por esse ímpeto, né, dessa bondade divina, ele consegue raciocinar dessa forma. Como continuar na maldade se eu sou amado por esse Deus da bondade? Então, às vezes, irreparavelmente,
um dia nós somos tocados por essa condição. E é claro que dar a metade é a condição momentânea de cada um. É a condição de que eu estou neste momento. Se eu posso ou se eu me proponho a dar a metade, eu, como bom cristão que tento me considerar, tenho que ter certeza de que uma hora ou em uma oportunidade eu vou ter que me libertar da outra metade. Você não paga meio pecado, embora, conforme nos diz Paulo, que um ato de bondade ele se sobrepõe a uma imensidão de pecados ou de coisas ruins, nós sabemos que essa misericórdia divina ela se aplica, mas não na sua totalidade, sim para diminuir penas, para diminuir responsabilidades, e não para nos livrar de nossos problemas. Então, sim, os últimos centavos eles têm que ser pagos de alguma forma, e esses últimos centavos eles são pagos em existências posteriores, da mesma forma dessa oportunidade do espírito de Zaqueu teve em se tornar Adolfo Bezerra de Menezes. Mas eu gosto ainda eu gosto muito da história, e uma psicografia do nosso irmão Eurípides Barçanufo nos conta a história de um ancião na época da Galileia. O livro, a psicografia, o livro, né, psicográfico, se chama A Grande Espera, que é de Corina Novellino, e conta a história de um ancião que também é considerado, ou também é identificado, como uma das reencarnações de Bezerra de Menezes. É o ancião Lisandro. Então, acho que vale a pena, para quem não conhece, o livro é A Grande Espera, editado pelo espírito Eurípides Barçanufo, tem ele à disposição aí na internet para download, para quem se interessar é só procurar. É um livro que identifica mais uma das encarnações de Bezerra de Menezes. Eu já anotei aqui para ler, viu? Meu amigo Tavares está sem som. Muito bem. Então, passa aí pelo chat interno, viu, Fuelde, que a gente passa aqui para o nosso PowerPoint aqui. Amadeu, agora eu vou abraçar você, como é que você diz? Abraçar sem lhe apertar, como... Muito bem. Apertar sem abraçar. Só, tem duas coisas no Evangelho de Jesus que eu fico encafifado e até agora não surgiu nenhum livro. Um é aquele encontro com Nicodemos, quando ele diz assim: olha, se você não entende quando eu falo das coisas da terra, imagina quando eu começar a falar das coisas do espaço, do céu. Eu queria saber o que é que Jesus queria dizer com isso. Até agora nenhum livro chegou para a gente. E a outra é a pergunta que eu vou lhe fazer. Porque, olha bem, aí ele assim... eu dou a metade dos meus bens e que, se eu causei dano a alguém, certo, eu vou restituir 4 vezes. Pronto. Aí Jesus diz assim, ao que Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também esse era o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar os que estavam perdidos. Meu amigo, eu queria saber o que foi que Jesus conversou com Zaqueu, porque agora é fazer o convite, como fez... Alexandre comentou. O que foi que Jesus, qual foi o colóquio, até agora não teve nenhum livro da espiritualidade, qual foi o colóquio que Jesus teve com Zaqueu para ele dar essa guinada grande? Porque deve ter sido assim, uma conversa linda, maravilhosa. É por isso que eu estou lhe apertando. O senhor sabe de alguma coisa, seu Amadeu? Tavares, como você mesmo disse, está me apertando sem me abraçar. Veja bem, Tavares. Começando pela primeira pergunta que você fez, Alexandre, que eu também fico impressionado, e a gente vê a presciência de Jesus. Jesus olha lá para a árvore e vê Zaqueu lá em cima. Como é que ele sabia o nome de Zaqueu? Como é que ele sabia? Que ele estava chegando, ele não morava em Jericó, ele passava em Jericó na sua missão, certamente não tinha contato com o cobrador de impostos. Como é que Jesus sabia que aquele cara era Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que era o escolhido, que ele precisava se hospedar na casa de Zaqueu para tirar daquela situação que ele se encontrava, porque ele estava no caminho da perdição. Primeiro,
a gente pode refletir sobre o ensinamento do próprio Jesus, quando ele disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Eu acho essa passagem de uma beleza irretocável, extraordinária. Quando ele disse não veio para os sãos, mas para os doentes. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi para a casa de Zaqueu, porque Zaqueu estava doente da alma naquela época. Naquele instante, ele estava doente. E precisava da assistência de Jesus. Ora, o colóquio que se estabeleceu entre Jesus e Zaqueu, que levou a Zaqueu a dizer que dava 4 vezes a quem ele ludibriou, e que dividiria metade do que possuía para dar aos necessitados, isso realmente se efetivou. Ele, na época, ele deu a metade aos necessitados e deixou outra metade para a família, naquela oportunidade. Mas depois, aqui nos torrões brasileiros, ele deu tudo. E aí você vê como a obra de Deus é perfeita, e o reflexo daquilo, ele viveu lá em Jericó naquela noite. Zé de Menezes nasce de uma família católica, literalmente voltada para as coisas do Cristo, para a vida cristã, e o senhor Antônio Bezerra de Menezes Cavalcante, tido como um homem rico lá, na atual Jaguaretama, no Riacho do Sangue, dono de uma fazenda, mas ele alicerçou os recursos morais daquele Zaqueu, praticando na presença de Deus os dons da moralidade, da caridade com o maior desprendimento, a ponto de comprometer todo o seu patrimônio ajudando os necessitados. E a ponto de chegar e oferecer aos seus credores, pronto, está aqui a documentação, a fazenda é de vocês, porque ele, como fazendeiro e criador de gado, era tido como um homem rico na época. O próprio livro explica isso. E está aqui, o que eu possuo agora é de vocês. Não tenho como pagar, faço a partir de vocês. E aqueles homens também honrados, não. Administre sua fazenda, quando você puder, você paga. E aí, o que ele fez? Passou a administrar a fazenda com o maior cuidado, extraindo dali tão somente o necessário para sobreviver. E aí, se reportando aquela metade que Zaqueu ainda guardou para a família, ele veio pagar na condição de Bezerra de Menezes, lá no Rio de Janeiro, tudo que ele arrecadou. Como você mesmo disse, Tavares, foi empresário, foi administrador público, político, foi médico, e eu poderia dizer que um dos médicos mais bem-sucedidos. Porque ele, na época, quando ele entrou no espiritismo, ele adotou o que seria uma área de curas no Rio de Janeiro, e que as principais personalidades espíritas, inclusive, atuavam, que era a homeopatia. Era o qualquer luxo da época, ele trabalhou como homeopata, mas tudo que ele recebia, ele dava aos outros. Aquela metade que ficou lá com a família dele, ele devolveu aqui, mas devolveu literalmente. Isso é de uma importância extraordinária, a gente saber, que passa por aquilo que o Pedro lembrou, ninguém sai daqui sem pagar o último centil. E aí ele pagou realmente. E não é à toa que ele pagou esse último centil, porque o retorno dele ao plano espiritual, e aí a literatura explica, e Divaldo explica isso, aquela reunião de 50 anos de retorno ao mundo espiritual, quando ele desperta, como ele chama, do tupor da morte, recuperando, se refazendo lá no Hospital da Esperança, de Nossa Mãe Maria, escuta aquele barulho comensurável lá fora, e aí ele recordou os velhos tempos da política, quase 30 anos de política, e aí ele chama Celina. Celina, minha filha, primeiro a gente precisa parar e refletir um pouco. Imagina quem tomava conta dele. Celina, a mensageira de Nossa Mãe Maria, não é qualquer um. Não é qualquer um espírito que tem essa incumbência de receber Celina como cuidadora. Ele chama Celina. Celina, minha filha, vem cá. Que barulho é esse? Está vendo alguma manifestação política aí fora? E aí Celina disse, não, meu irmão, vem cá. Leva ele até o parapeito da janela, quando ele observa, tem uma multidão incomensurável, todos acenando com um lencinho branco. E aí, o que é isso, Celina? O que é que está acontecendo? Que manifestação é essa? São aqueles que você atendeu lá na TEC que estão lhe dando boas-vindas. Ora,
é impressionante como a gente vê essa mudança de Zaqueu, daquela conversa que Jesus teve com aquele espírito lá há 2000 anos atrás, e ele reflete na sua experiência encarnatória aqui. Agora, quando você me pergunta por que Jesus conversou com Nicodemos e disse que Nicodemos não entendia as coisas da terra, como é que vai entender as coisas do mundo espiritual? Isso é de uma clareza extraordinária, Tavares. Imagine nós que vivemos aqui morejando nas nossas limitações, aqui no mundo físico, na seara de Jesus, dentro da doutrina espírita, que os próprios espíritos dizem que é a vanguarda dos movimentos religiosos, o nosso conhecimento é tão limitado acerca de nós mesmos, da nossa essência. O que é que nós somos, finalmente? Kardec pergunta a São Luís, o que é o espírito? Aí São Luís diz, calma, meu filho, você ainda não pode saber. Depois você vai entender, mas você não pode saber o que é o espírito. E aí, como é que Nicodemos, um judeu, um senador, voltado para aquelas futricas do templo e da política da época, como é que ele ia saber aquele ensinamento de Jesus que era necessário nascer de novo num processo reencarnatório para se depurar e chegar àquilo que Bezerra de Menezes passou lá da Judéia, naquela época, até os dias atuais? Era necessário uma guinada muito grande para a compreensão de Nicodemos entender essa mecânica, como funciona, e o que seria, na verdade, a reencarnação. No momento, Nicodemos não tinha condição de saber. Ele não sabia das coisas, não sabia bem das coisas materiais, imagine das coisas espirituais, que poucos têm esse conhecimento. Não é isso mesmo? Isso. Nós já temos pergunta aí no ar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer complementar? Tavares, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que Jesus, quando ele estava falando das coisas do alto, né, que a gente não entendia ainda e que ele ainda iria falar sobre ela, eu acho que ele estava se referindo àquele livro Evolução em Dois Mundos, viu? Que até hoje eu leio e não consigo entender quase nada, meu amigo velho. Não, e o pior de tudo é o seguinte, é que foram dois alunos de medicina agradecer a Chico, né? Porque eles passaram por causa disso. Aí eles, uai, eu que escrevi o livro, eu não entendi, vocês conseguiram entender. Mas muito bem. A gente vai começar por Décio. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem é. Silveira do Planalto. Qual foi o maior exemplo de Bezerra? Por que, seu Décio? O que o senhor acha? Aí a Décio, Alexandre, Fuelde e finaliza com a Amadeu, por favor. Ao nosso amigo Silveira do Planalto, uma boa noite. O maior exemplo de Bezerra, e o que é o maior exemplo dele, é que Bezerra conseguiu cumprir a sua missão da programação que lhe foi determinada, né? Venceu todos os desafios do caminho, com perseverança, sempre buscando o auxílio ao próximo, porque na programação de Bezerra, na reencarnação dele aqui na pátria, aqui do Brasil, quando Jesus transplantou o seu evangelho para cá, Bezerra estava na sua programação. E esse encontro de Bezerra com o anjo Ismael, para que assim ele desempenhasse o seu papel aqui no Brasil. E foi exatamente isso que Bezerra fez. Primeiro, ele encontrou meios de se profissionalizar com muita dificuldade, encontrou meios de trabalhar dentro da própria medicina, do exército, depois ele da política, né? E depois veja como é a sua trajetória. Depois ele encontrou meios de colocar em prática aquela determinação que estava no seu íntimo, né? Na sua consciência, que ele recebeu ainda do plano dos espíritos, em nome de Ismael, que ele recebeu toda essa programação. Então, essa foi a grande qualidade de Bezerra, foi saber colocar em prática tudo isso. Eu deixo aí para que os amigos também possam fazer as suas explanações. Alexandre. Se puder botar a pergunta de novo aí no ar, Tavares, para a gente poder... Pois não. É exatamente o que é que o irmão... Peraí, deixa eu ver aqui. Calma aqui. Ele está perguntando, Alexandre, qual foi o maior exemplo de Bezerra de Menezes? Qual foi o maior exemplo? Ah, sim. Qual foi o maior exemplo?
Entendi. Então, Silveira do Planalto, qual foi o maior exemplo de Bezerra de Menezes? Eu acho que o maior exemplo de Bezerra de Menezes foi a sua conduta moral, né? Eu acredito que Bezerra é um homem de tanta envergadura moral, que isso acaba sendo o maior exemplo que ele deixa para a gente, né? Tanta dificuldade, tanta complicação que Bezerra encontrou pela vida, né? O movimento espírita totalmente beligerante, brigando uns com os outros, se esfacelando. Bezerra chega e, com sua conduta moral de homem de fé, que construiu essa fé e essa moral ao longo de muitas lutas, né, que Amadeu já falou um pouco sobre essas lutas dele, desde quando era Zaqueu até chegar na personalidade de Bezerra de Menezes. Então, essa conduta dele diante da vida, né, um homem que teve poder, porque foi político. Quem é político com mandato tem poder. Então, um homem que teve poder, e a única coisa que demonstrou no exercício desse poder foi humildade. Um homem que teve dinheiro, né, e não formou fortuna, porque o dinheiro dele tinha interesse certo. Eram as almas necessitadas que tanto procuravam ele, porque não bastava para Bezerra. É bom que a gente diga isso. É por isso que ele recebe a alcunha de médico dos pobres. Não bastava para Bezerra apenas clinicar, apenas medicar, apenas identificar qual era a doença e estabelecer um tratamento, um diagnóstico e dizer qual é o tratamento por diagnóstico. Ele tinha que ir além, porque ele não aguentava ser um médico que simplesmente receitava e não adiantava de nada, porque a pessoa não tinha um centavo para comprar o remédio. Então, aquilo movia a ação de Bezerra. Então, Bezerra era um médico completo, como disse Amadeu, um médico muito bem sucedido, utilizava o que havia de ponta na medicina da época, que era a homeopatia. Um médico que tinha seu consultório no centro do Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época, né? Um médico que tinha nome e renome, tanto que muitos procuravam Bezerra de Menezes, porque ele era um excelente médico diagnosticador, né? Ele sabia diagnosticar uma doença como ninguém, né? Então, uma pessoa dessa que teve poder, teve dinheiro, e não fez fortuna, e nem criou uma legião de atingidos pelo seu orgulho e pela sua vaidade, muito pelo contrário, né? Ele demonstra uma grande envergadura moral. E essa envergadura moral, ela é o maior exemplo que Bezerra deixa pra gente. Sabe aquela ideia de homem de bem que a gente vê, né, na doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo? Um homem de bem que o Espiritismo explica pra gente. A gente observa a vida de Bezerra de Menezes e vê, né, a encarnação do homem de bem. Então, esse é o maior exemplo que Bezerra deixou para todos nós. Ele ensina pra gente como a gente deve se portar na sociedade frente a tudo. Frente aos menores e os maiores problemas da vida. Bezerra nos ensinou como proceder. Então, esse é o grande legado de Bezerra. A meu ver, viu? Quando nós falamos de legados, eu gosto muito de fazer comparações. Depois de mais de 120 anos, parece que o Dr. Bezerra voltou ao plano espiritual, nós ainda falamos dele com a clareza de quem fala de uma pessoa que está morando na rua de baixo da nossa casa. E essa talvez seja a essência do legado de Bezerra de Menezes. Se nós fôssemos comparar a memória e as histórias, talvez fizéssemos uma comparação, lógico, muito injusta com o próprio Jesus. Tudo que Jesus disse há 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, até hoje ecoa e ressoa em nós, em nossas mentes, nas nossas memórias, nos nossos corações, com a vivacidade da memória de um vizinho nosso aqui, que mora aqui do nosso lado, que nos encontra todos os dias, e que nós temos a oportunidade de bater um papo, de conversar com ele
com a tranquilidade de pessoas normais. E Bezerra deixou esse legado para nós, o legado da normalidade, das ações de bondade e de caridade que ele praticava. É o que a gente ressalta. Nesse ano, a Federação Espírita Brasileira está dedicando as suas atividades à lembrança do Dr. Bezerra. E hoje ainda nós dedicamos essa lembrança, essas memórias, como se Bezerra estivesse vivo, encarnado entre nós. Vivo, lógico que ele está, né? Mas como se ele estivesse aqui entre nós, encarnado, conversando, batendo esse papo com a gente aqui na Web Rádio. Então, a ciência espírita, ela procura demonstrar a aderência que nós damos às condições do ser espírita à nossa vida. E Bezerra, ele sintetizou muito bem essa moral cristã, o princípio do espiritismo, a moral cristã através dos princípios do espiritismo, de bondade, de caridade, de atuação, né, de ação efetiva diante da necessidade do outro, diante da dificuldade do outro, essa abnegação a si mesmo, pregada pelo próprio Cristo. E aí, se nós fizéssemos uma comparação, talvez Bezerra de Menezes fosse aquele grande, o neto daquele grande patriarca, daquele grande avô de Jesus Cristo, né? Comparando em termos familiares, é aquele neto que vai trilhar o caminho do grande avô, da referência patriarcal de uma família, ou matriarcal, né? Independente de gênero. Então, eu acho que essa moral cristã que Bezerra de Menezes traduziu tão bem em ações para nós, essas ações de caridade, de bondade, essa talvez seja, não há, mas uma das grandes realizações dele. E isso sim é um dos verdadeiros legados dele. É claro que se nós fôssemos pegar todas as ações, todos os trechos, nós diríamos que Bezerra de Menezes foi um incansável trabalhador, não só do espiritismo, mas do próprio trabalho cristão. Ou seja, ele foi um verdadeiro ceareiro do Cristo. Então, falar de uma das ações dele que sejam mais memoráveis é até difícil, porque são tantas que a gente só tem que sintetizar nessa moral cristã que ele pregou e difundiu tão bem. Eu acho que é isso. Muito bem, seu Amadeu. E o senhor que conheceu a bisneta de Bezerra de Menezes? Eu sei que o senhor conheceu e comprou queijo com ela, viu? Está me ouvindo, Amadeu? Estou ouvindo, por favor. Não, é a pergunta para o senhor responder. Qual é o maior exemplo? O maior exemplo. Como já foi dito, inclusive Fueira acabou de confirmar, seria até injusto a gente eleger uma das atribuições de Bezerra de Menezes aqui na Terra e eleger como sendo a mais importante. No nosso entendimento, já foi dito por Alexandre Bezerra, por Alexandre Fueira e nosso irmão Décio, eu acho que o amor de Bezerra de Menezes pelos necessitados supera qualquer coisa. Né? Porque, veja bem, isso não foi de agora, isso foi lá na época de Jesus, quando ele doou a metade das coisas aos necessitados. Quando ele passou por todas as experiências e chegou aqui no Rio de Janeiro, quando ele viveu essa experiência extraordinária de amar indistintamente os necessitados, se doando de corpo e alma para atender os necessitados. Mas isso não se limitou apenas à sua experiência encarnatória. Nós que tivemos a oportunidade de conviver mais proximamente com o nosso irmão Bezerra de Menezes, porque toda quarta, todo domingo e durante a semana nós conversávamos aqui na casa, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, ou melhor, na Associação Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, e a gente conversava sobre muitas coisas, sobre afazeres dele, coisas que foram feitas, etc. E o que nos chama a atenção é que, do plano espiritual, se ele foi incansável, como trabalhador de Jesus encarnado, isso se multiplicou inúmeras vezes do plano espiritual. Ele abdicou da própria liberdade como ser encarnado para auxiliar os necessitados, para se doar aos que precisavam.
E aí as histórias são as mais variadas possíveis, né? Quando, por exemplo, ele se encontrou com um amigo que falou sobre uma temporada musical que estaria acontecendo no Rio de Janeiro, e ele disse que, felizmente, não tinha condições, porque os seus irmãozinhos pacientes não lhes dava tempo para isso. Mas você está se brutalizando. Aí, lá na frente, ele vai dizer que um médico, por exemplo, que assume o papel de médico, não tem o direito de cobrar um transporte para atender um paciente, de botar dificuldade onde é que o cliente mora e etc., não tem direito de terminar uma refeição, porque o dever de amar o semelhante é muito mais alto. Mas nós temos aqui perguntas, Tavares, por favor. A gente começa, seu Amadeu, com o senhor e terminamos com 10. Fazemos aí o fuso horário e anti-horário, né? Júnior, de Nova Parnamirim, o que você... Ixi, Maria, olha só o que o rapaz perguntou. O que... É um danado. O que vocês fazem ou tentam fazer, o que Bezerra fazia? Diga aí, seu Amadeu. O que é que o senhor faz ou tenta fazer? Aquilo que Bezerra fazia. Esse Júnior é um amigo. Júnior, você está cruel, né? Aí é demais. Olha, se comparar com o Bezerra de Menezes, é qualquer coisa de distante, né? Mas veja bem, Júnior, como dizia o irmão Cecílio, que era assim com o irmão Bezerra, ele dizia que cada um no seu quadrado. E isso, as primeiras vezes que ele me disse isso, eu até fiquei, assim, de certa forma, meio embrutecido, mas depois é que vim entender a profundidade dessa citação do irmão Cecílio. Cada um no seu quadrado. Veja bem, Bezerra de Menezes, ele se tornou um predestinado, um missionário de Jesus, desde quando ele conversou com Jesus lá, há 2000 anos atrás. No nosso caso, Bezerra de Menezes foi nos chamar, e isso ele nos disse, que foi chamar cada um dos trabalhadores onde passa, trabalhadores para trabalhar na Serra de Jesus, e um exemplo prático era aqui na nossa casa, onde nós trabalhávamos, passamos por lá, eu, Tavares, Alexandre, etc., ele foi nos buscar, e se ele me disse, foi buscar onde nós estávamos. Eu vim lá de Recife. De uma hora para outra, eu precisava sair de Recife, eu fiz umas matérias lá sobre o maligno da maconha, e os caras foram lá no jornal, me pegaram, o Diário de Pernambuco, eu tive que sair de lá. E aí eu poderia ter ido para Brasília, para Manaus, onde tinha empregos certos, aí eu vim para Natal. E depois ele me disse que foi me buscar, a mim e a todos aqueles que trabalharam e que trabalham lá no Bezerra, onde cada um estava para trabalhar na causa de Jesus. Ele não apenas trabalhou, mas ele é um instrumento que Jesus usa para trazer à sua seara aqueles que, pela bondade da misericórdia divina, somos escolhidos para fazer isso. Mas quando ele não vai ostensivamente, ele vai indiretamente, através dos seus trabalhadores, ele consegue arregimentar os trabalhadores na causa de Jesus. Agora, nós, muito deficientes que somos, cheios de defeitos, cheios de erros, ainda muito apegados às coisas da vida material, não temos condições de viver a vida de Bezerra de Menezes. Ainda temos família, ainda temos uma série de ajustes de contas a fazer, infelizmente não temos condições de sermos Bezerra de Menezes, mas a gente se espelha dentro das nossas possibilidades, a gente se espelha nos bons exemplos dele. E queira Deus que no amanhã próximo, sejamos iguais a ele, porque a destinação é essa. Todos nós teremos condições de, no futuro, fazermos o que ele fez, e como Jesus, até mais. Mas, por enquanto, ele é a bola da vez. Ok? Weldy, por favor, querido. Eu vou dizer para o nosso amigo, me perdoa, Tavares, o nome dele mesmo é o Júnior, né? Esqueci o nome do nosso amigo, mas não tem problema, não. É o Júnior de Parnamirim. Está sempre atuando com a gente aí também, né? Pois bem, Júnior, eu vou usar uma resposta pronta e feita, né? Bezerra disse que o médico verdadeiro não tem direito de acabar a refeição, ou de escolher hora, ou de perguntar se é longe ou se é perto. É uma das frases famosas dele. E eu vou responder com uma resposta que já está dada desde o início do nosso programa, quando eu tive o privilégio de ler a mensagem do nosso amigo Júlio Carvalho,
pelo espírito Frederico, quando ele diz que o verdadeiro trabalhador espírita é todo aquele que contribui para a sua propagação. E a receita é o amor. O amor é a atitude certa, o investimento correto de toda atitude. O trabalhador espírita não é sem o amor. Então, se nós pudéssemos nos comparar, se tivéssemos, como o senhor Amadeu bem disse, se nós tivéssemos a condição de fazer esse paralelo, guardadas as devidas proporções, nós, como trabalhadores espíritas, temos que tentar, não significa que nós usemos, mas nós temos que tentar essa parcela mínima do amor que nós ainda conseguimos doar. E talvez isto seja uma forma de tentar nos comparar aos feitos e aos atos de Bezerra de Menezes. Nós, na nossa condição de ceareiros, principalmente para quem trabalha com o passe, ou com o acolhimento, com assistência social, nós, às vezes, não temos o direito de perguntar se é longe ou perto, se é pesado ou se é leve, se é fácil ou se é difícil, e simplesmente entregar e deixar que a espiritualidade possa nos auxiliar na obra. Então, acho que colocar dificuldade é o mínimo que nós devemos não fazer para que nós sejamos bons trabalhadores espíritas. Então, acho que a única comparação que dá para fazer é essa. Bezerra de Menezes, um grande trabalhador para os espíritos e espírita. E nós, como trabalhadores espíritas, tentar usar essa mínima parcela de amor que nós ainda temos e que nós conseguimos nos despender para poder auxiliar todos os necessitados. Eu vejo dessa maneira. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Responder essa pergunta do amigo Júnior é difícil demais. Sabe por quê? Meu amigo Tavares, meus outros irmãos aí que estão acompanhando a gente estão junto conosco no programa, eu não cheguei perto nem de Zaqueu ainda. Imagine do irmão Bezerra. Mas a gente vai tentando, né? Na verdade, esses grandes espíritos como Bezerra de Menezes, como Jesus Cristo, como vários outros que passaram nas nossas vidas e na nossa história, na história do nosso planeta, eles estão aqui para deixar exemplos de vida, né? Para nos ensinar como fazer, de que forma fazer e nos servir de guia e de modelo, né? Jesus é o maior modelo, mas nós temos vários outros modelos, e um deles é o irmão Bezerra de Menezes, sem sombra de dúvidas. E assim, conhecer a vida de Bezerra de Menezes, e aí é importante aquilo que Fuede falou, né? Que a Federação Espírita destina um ano de reconhecimento da obra e da atividade do irmão Bezerra de Menezes. Isso é muito importante. Lembrar da história de Bezerra de Menezes em cada centro espírita onde a gente trabalha. Lembrar da vida e da obra dele. É muito importante, porque são essas pessoas que vão nos dar o caminho a ser seguido. São essas pessoas que, além daquilo que a gente aprende dentro da própria doutrina espírita, além daquilo que a gente aprende da convivência com os nossos irmãos necessitados, tanto espíritos quanto encarnados, nós precisamos nos espelharmos na vida daqueles que são maiores do que nós, daqueles que viveram mais do que nós, daqueles que se esforçaram mais do que nós até o momento para adquirir uma certa envergadura moral. Então, a vida dessas pessoas nos guiam, né? Quantas vezes na minha vida, viu, Tavares, eu estava brincando aqui no começo, mas quantas vezes na minha vida, meu amigo Delcio, meu amigo Fuede, meu amigo Amadeu Tavares, aqueles que nos assistem e nos ouvem pela web rádio, quantas vezes na minha vida e na vida de vocês deve ter acontecido também, de acontecer alguma coisa e você se espelhar em Dom Bezerra, né? Na calma dele, na serenidade dele, né? Na forma séria como ele tocava as coisas, no amor que ele tinha às criaturas desse mundo que sofrem, né? Quantas vezes nas nossas vidas, quando os nossos espíritos
amorosos, os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os nossos mentores, os nossos irmãos familiares, quando eles nos dão toques para observar a vida de Bezerra, não é à toa, é porque Bezerra realmente é um grande exemplo de vida. Então, eu estou num esforço muito grande nessa encarnação, meu amigo Tavares, meu amigo Júnior de Nova Parnamirim, que fez a pergunta, nesta encarnação especificamente, eu estou num esforço enorme para me desmaterializar, para me afastar daquilo tudo que é material e tentar me aproximar o máximo possível daquilo que é a essência espiritual da vida. Então, eu não posso me espelhar em outros que não sejam um Bezerra, um Jesus, porque eles dão o exemplo para a gente de homens que viveram na matéria, mas não se deixaram influenciar pelas coisas da matéria. Então, esse é um grande desafio que eu tenho nesta encarnação. Portanto, meu irmão Júnior de Nova Parnamirim, nesse momento o que eu estou tentando fazer é me espelhar nele para ser sempre menos materialista, menos egoísta, mais altruísta com as pessoas. Meu amigo Décio, e aí você, querido? O amigo Alexandre já colocou belas palavras aí, que Bezerra nos inspira, é o que nós estamos buscando, inspiração do Dr. Bezerra nas nossas pequenas ações. Agora, eu diria, como é uma pergunta de pessoal, eu diria a Júnior o seguinte: Júnior, vou responder essa questão com uma frase que Chico sempre disse, quando ele tirava o fran do seu nome, deixava só o cisco. Eu vou tirar o del do meu nome e deixar só o som. Ou seja, som é barulho. Eu estou mais para fazer barulho do que fazer alguma coisa que o Dr. Bezerra fez de grande. Então, é claro que nós estamos empreendendo esforços de nos melhorar, mas na questão de fazer o que o Dr. Bezerra fez, eu posso falar por mim, ainda sou muito terra a terra, ainda sou muito preso à materialidade. O Dr. Bezerra já era um homem liberto disso aí. Então, não dá para fazer essa comparação, meu amigo. Eu tenho em Dr. Bezerra, sim, esse mentor espiritual, esse amigo espiritual que me auxilia na minha pequenez, ainda nas minhas pequenas ações. Agora, para fazer o que ele fez, vai muitas encarnações e nós desconhecemos quanto, meu amigo. Um abraço para você. Essa pergunta é difícil para ser respondida. Muito bem, meu amigo. Então, a gente vai começar com você. A gente já está no finalzinho do programa, meu amigo Décio, Amadeu, Fuelde e Alexandre. Nós temos duas perguntas aqui bastante interessantes. A gente vai colocar as duas. Vamos começar com você, Décio. A gente vai terminar em Amadeu para finalizar o programa. A primeira é a seguinte. Boa noite. Algum de vocês já teve algum encontro com o Dr. Bezerra em sonho ou presencial de Nova Parnamirim? Ela está querendo saber se teve algum encontro com o Dr. Bezerra em sonho ou presencial. E a outra é do Sérgio, aqui de Pium. Bons amigos, onde Bezerra foi maior, encarnado ou desencarnado? Seu Décio, começa aí, seu Décio. Eu posso responder para a amiga o seguinte: eu já tive, sim, um encontro com o Dr. Bezerra, em desdobramento. O Dr. Bezerra, inclusive, me auxiliou. Eu estava trabalhando dentro da casa espírita, fazendo um serviço de pintura, alguma coisa desse tipo, quando eu caí numa cadeira, eu fiquei arrastando da perna, machuquei a perna tal, e tinha uma foto do Dr. Bezerra na parede, e ali eu comecei a olhar para o Dr. Bezerra e comecei a fazer uma oração. De repente, veio aquele desdobramento e aquele senhor estava na minha frente me auxiliando. Foi maravilhoso, eu tenho muita fé. E saí daquele dia, voltei para o meu trabalho, não tinha mais dor e fui embora para o meu trabalho. Então, eu não costumo contar essa história nem para ninguém, porque tem muitas pessoas incrédulas que parece que não acreditam. Então, mas isso aconteceu comigo. A outra pergunta, qual foi, Tavares? Sérgio de Pium. Foi maior, encarnado ou desencarnado? Meu amigo, medir a grandeza espiritual de Bezerra, encarnado ou desencarnado, é outra pergunta muito difícil de ser respondida. Bezerra é Bezerra. Foi Bezerra na Terra, é Bezerra no plano espiritual. É o médico dos pobres, é o amigo espiritual que auxilia, inclusive do conhecimento. Bezerra é mentor de várias casas espíritas, Bezerra é mentor de várias federações, Bezerra é mentor de vários cursos que tem dentro da casa espíritas. Então, Bezerra, eu disse no início da semana, definir Bezerra com um programa, com um dia, com uma semana, é muito pouco diante da grandeza espiritual do Dr. Bezerra.
Muito bem, meu amigo Fueiro, vamos falar com você, depois a gente vai para Alexandre e termina com Amadeu, por favor. Bom, Tavares, a segunda pergunta eu não vou me atrever a responder, porque eu ainda não consigo nem formular o início dessa resposta. Bezerra, como o Delson disse, e essa realmente passa, eu ainda não cheguei nesse nível do conhecimento. Com relação ao encontro com o Dr. Bezerra de Menezes, eu também não saberia dizer se já tive algum, porque a mediunidade que se aflora em mim é uma mediunidade de transferência de energia. Eu sou passista, além de ter muita facilidade para falar em público. Então, também faço estudos, palestras espíritas. Então, eu não saberia dizer, sinceramente, mas, reforçando o que Delson disse, Dr. Bezerra, ele vai utilizar o médium da forma com que ele, ou o médium que ele achar que seja mais adequado para o momento, e é conforme a disponibilidade. Talvez, em algum momento, numa cabine de passes, o Dr. Bezerra possa ter transferido alguma energia através da minha mediunidade, mas também eu não saberia afirmar isso com certeza. Bem, vamos lá. Vamos ver se a gente responde essas duas perguntas. A primeira pergunta, eu vou responder que sim. Eu tive 3 momentos na minha vida muito marcantes que o Dr. Bezerra se fez presente de forma muito interessante. A primeira delas, eu tinha um problema seríssimo na uretra, eu tinha uma estenose de uretra de origem desconhecida, que ela foi responsável por estreitar a minha uretra em até 90%, para vocês terem uma ideia. Eu tinha momentos que eu não conseguia urinar, eu sofria muito com isso, e eu fiz 4 cirurgias. Eu fazia cirurgia e o problema voltava. Eu fazia, o problema voltava. Fiz a terceira, o problema voltou. E aí, quando o médico marcou a 4ª cirurgia, ele disse: Alexandre, nós vamos fazer agora uma cirurgia mais agressiva, uma uretroplastia, vamos fazer uma plástica na sua uretra, vamos cortar uma parte da uretra e depois juntar. E assim, essa, se não der certo, meu amigo, se ela não resolver seu problema, aí você vai ter que se preparar para conviver com isso e usar sonda, sonda para poder urinar o tempo inteiro e tal. E aquilo estava me desesperando, né? E aí eu fiz uma prece muito forte para Bezerra no dia anterior à cirurgia, né? A minha 4ª cirurgia. Eu fiz uma prece enorme para Bezerra e fui no Centro Espírita, na Associação Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, onde a gente trabalhava, e fui me consultar com a médium que trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes, e naquele momento eu senti a presença do Dr. Bezerra muito forte. No momento em que a médium pegou na minha mão, o rosto dela se transfigurou para mim, eu vi o rosto de Bezerra de Menezes nela, eu ouvi a voz de Bezerra de Menezes pela voz dela, e ele me dizia naquele momento: se tranquilize, desde ontem que eu estou escutando as suas orações, e desta vez vai dar certo, você não vai precisar fazer mais nenhuma cirurgia com relação a isso. O seu sofrimento chegou ao fim, porque você já aprendeu o suficiente com essa doença, né? Então essa foi uma passagem importantíssima. A outra, eu tinha ido para um outro centro espírita e estava lá trabalhando numa atividade mediúnica quando o Dr. Bezerra apareceu ao meu lado. Eu vi a figura do Bezerra, eu vi ele de cima a baixo, né, da cabeça aos pés, como se diz, e ali foi um momento também muito interessante. E uma terceira oportunidade que se deu mais corriqueiramente, numa oração que eu fiz, a figura do irmão Bezerra apareceu para mim, eu estava numa aflição muito grande, e ele veio trazer uma mensagem de muito carinho e muita tranquilidade. Então foram esses 3 momentos em que Bezerra se fez muito presente em minha vida, mas eu queria dizer o seguinte: embora as pessoas possam não ter, né, experiências dessa natureza com Bezerra, pode ter certeza que Bezerra se fez presente na vida de todo e qualquer espírita, porque, como se diz aí, hoje o espiritismo deve muito dessa tranquilidade que nós temos hoje, em que a doutrina espírita desenvolve suas atividades no nosso país. A gente deve muito disso à mão firme e amorosa do nosso irmão Bezerra de Menezes, juntando
todos os espíritas do Brasil, todo o movimento espírita, não é à toa que ele é conhecido como o Kardec brasileiro. Então, todos nós sofremos a influência dele, direta ou indiretamente, através de uma experiência mediúnica ou não. Bezerra está presente na vida de todo e qualquer espírita. E, respondendo a outra pergunta, bem rapidamente, para passar logo a palavra para Amadeu, deixa eu ver se eu me lembro aqui da outra pergunta. Aqui. Onde é que Bezerra foi maior, encarnado? Claro que nós temos aí dois trabalhos a analisar, né? O trabalho do Bezerra encarnado e o trabalho do Bezerra espírito. Mas eu queria dizer, na mesma toada dos dois que me antecederam, dos dois irmãos que me antecederam, que Bezerra é Bezerra, né? O espírito da envergadura de Bezerra, do tamanho dele, né? Que continua sendo ele mesmo, mesmo diante de toda a influência da carne, que limita do cérebro humano, que limita, do cérebro encarnado, que limita muito a atuação do espírito. Quando o espírito é já um espírito superior, ele deixa transparecer, né, em todas as atitudes enquanto encarnado. E foi isso que a gente viu no Bezerra. No Bezerra de Menezes, a gente viu um espírito superior, né, numa experiência de encarnação missionária importantíssima, né, que já foi dita aí por Delson, e que está relatada lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um espírito missionário que veio com uma missão, né, e assim, tanto ele encarnado como ele desencarnado é o mesmo Bezerra, é o espírito grandioso que nos ajuda e nos mantém unidos em torno da doutrina espírita. E aí, seu Amadeu? É difícil a gente dizer coisas novas depois de tudo que já foi dito, né? Mas eu tive uma experiência, aliás, várias experiências muito ricas, lá na Associação Centro Espírita Bezerra de Menezes, inclusive na casa do irmão Cecílio, onde ele me chamava, tal dia, tal hora, vai lá na casa do médico, eu preciso falar com você. E a gente conversava lá sobre inúmeras coisas. Mas a primeira visão, que eu não sou médio vidente, eu tenho uma boa intuição, graças a Deus, e também sou doador de energia, né? E a gente faz essa conversa aí a respeito da causa de Jesus. Então, eu sofri um acidente, arrebentei o meu ministro, fui tentar jogar futebol de salão depois de uns 10 anos, mais ou menos, sem correr atrás de uma bola, nem para devolver as crianças. Resolvi jogar uma partida de futebol de salão, dei um chute e arrebentei o menisco. Cheguei a andar de moleta, lá em Recife, chegava a andar de moleta. E aí foram feitos os preparativos para eu fazer uma cirurgia, mas algo me dizia, eu ia fazer lá na casa de São Marco, em Recife, e aí, na véspera da cirurgia, eu fui lá falar com o médico, tirar umas dúvidas sobre cicatrização, aquela coisa toda, e aí o médico foi muito evasivo, e aquilo me deixou profundamente desestimulado. Eu não vou fazer essa cirurgia, porque eram muitas conversas que vai não dar certo, e que vai ficar sequelas e tal, né? E aí eu voltei, nessa época, eu trabalhava no Diário de Pernambuco, voltei para o jornal e conversando lá com um plantonista de esporte, que eu era plantonista do Diário, eu fechava o jornal, aí ele me disse, rapaz, vá amanhã à tarde, no finalzinho da tarde, lá no campo do esporte, que eu vou falar com o doutor Romualdo Veras, que era um médico ortopedista do esporte, e aí ele vai fazer a sua cirurgia. Mas não se preocupe não, pode deixar que eu tenho intimidade com ele. Aí tá bom. Pedi a meu filho foi comigo, que eu não dirigia, ele me levou lá no esporte, aí eu falei com o doutor Romualdo e ele me disse, tudo bem, Maria, vamos fazer sua cirurgia segunda-feira. Aí você vai lá na clínica de ortopedia de Olinda e eu faço sua cirurgia. Leva a documentação, aquelas coisas todas, e aí ele disse, mas de quanto vai ser? Ele disse, não vai custar nada. Eu digo, mas espera aí. Eu disse, não, já está pago, o seu amigo aqui já pagou. E a cirurgia dele é coisa cara, né? Mas tudo bem. Aí eu forcei a barra e consegui pagar a permanência lá. Eu fui no domingo, para na segunda-feira de manhã fazer a cirurgia. Aí chega o que eu queria dizer. Antes de eu ir para a sala de cirurgia, ele foi lá, o doutor Romualdo foi lá, conversou comigo, em seguida mandou o anestesista me anestesiar e eu fui para a sala. Eu ainda lembro quando me tiraram do apartamento.
Mas quando terminaram a cirurgia, eu lembro bem, quando terminaram a cirurgia, tinha uma senhora, uma enfermeira, debruçada aqui em cima de mim, e eu sentia ainda o pessoal mexendo lá, dando os apertos finais na perna. E aí, quando eu olhei de lado, tinha um grupo de pessoas vestidas de azul, um azul firenzezinho, bem claro, aquelas pessoas ainda com aquela vestimenta da cirurgia, fazendo prece. Aquilo me deu uma calma, uma harmonia interior indescritível. Aí me trouxeram novamente para o apartamento, e aí eu despertei, o médico veio em seguida falar comigo, e aí aquele estava na minha cabeça: doutor, por favor, qual era a cor? Porque na hora eu tive uma intuição que não eram encarnados que estavam fazendo aquela prece de lado. Qual era a cor da vestimenta da equipe médica? Ele disse: branca. Eu disse: não era azul, não. Eu disse: não. Meu Deus, eu acho que era espírito mesmo. Depois, quando eu vim aqui para o Bezerra de Menezes, é que eu vim saber que era a equipe dele que estava lá, ele com a equipe dele me assistindo. E aí, a partir dali, ocorreram muitas coisas bonitas, né? Com relação ao que Alexandre e os demais irmãos acabaram de falar, você dizer qual foi a maior importância de Bezerra como encarnado e desencarnado é humanamente impossível, porque ele foi um gigante extraordinário como médico, como encarnado, e é de uma grandeza indescritível como espírito. Basta lembrar que, como encarnado, ele criou o estudo doutrinário, depois criou o estudo mediúnico. Do plano espiritual, ele idealizou e criou o estudo, a evangelização das crianças, criou o Pacto Áureo, realizou, e toda a reunião do Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, ele se comunica com todos nós através de Divaldo. Então, ele continua trabalhando nos mais variados setores do plano espiritual, e como médico a gente já falou bastante sobre essas coisas, mas longe de chegarmos a dizer o que realmente é dizer dele. Ok, Tavares? Mas só lembrando, Tavares, já que estamos concluindo, amanhã nós teremos um programa a partir das 8 horas, vamos retomar, depois dessa semana agradabilíssima, falando sobre Bezerra de Menezes, nós vamos falar amanhã, continuar com as nossas conversas sobre reencarnações, ou reencarnação. Tá ok, meu querido? Muito bem. Seu Décio, suas considerações finais, e o que a gente vai estudar na terça-feira, seu Décio, 8 horas da manhã? Muito bem, agradecendo a todos os amigos da sala, Alexandre, Amadeu, Fuede, Quintal, pela oportunidade, a você, Tavares, pela oportunidade nos dada essa semana, não só hoje, mas semana de todas as nossas reflexões sobre as comemorações do nascimento do Dr. Bezerra. A gente agradece pela oportunidade. Amanhã nós vamos, terça-feira, melhor dizendo, amanhã é São Amadeu, terça-feira nós vamos estudar o capítulo 2, iniciar o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. Vamos dialogar aí no item 2, no item 1, a vida futura, que é o item 2, e aí vamos ficar até o item 3, fazer esse bate-papo aí, esse entendimento, esse estudo do Evangelho. Então, eu convido todos essa terça-feira, 8 horas da manhã, construindo pontes para a eternidade. Estão convidados esse senhor, viu? E seu menino, e aí, seu menino, o senhor, seu Alexandre? Tavares, nós ainda estamos fechando a programação aí do nosso programa lá, na quarta-feira de manhã, mas provavelmente a gente vai continuar estudando a reencarnação, mais um caso lá do livro Reencarnação no Brasil, de Hernando Guimarães Andrade. Possivelmente vai ser isso, tá bom? Maravilha, meu amigo Fuelde. Muito obrigado, amigo, pela sua participação. Eu queria que você terminasse fazendo uma consideração sobre a volta do nosso irmão Isoldino Rezende para o plano espiritual, que ocorreu agora quinta-feira. A menina dele me mandou cenas do cortejo e eu repassei, e teve pessoas que se emocionaram, tá entendendo? Demais, mandando mensagens lindas e maravilhosas sobre aquele homem de bem. Por favor, meu amigo. Bom, Tavares, nós todos sabemos a perda que é, para nós aqui no plano físico, uma pessoa de referência como o seu Isoldino. Mas nós também temos que reconhecer a importância do retorno dele para o plano espiritual. Então, embora nós ainda estejamos um pouco tristes, mas nós temos que ter a certeza de que continua.
do lado de lá continua. Então, é mais um para nos orientar do lado de lá. E eu queria encerrar comentando sobre o que você falou das imagens. Embora nessa época de dificuldade que a gente vive por causa da pandemia, pouquíssimas pessoas puderam entrar no cemitério para acompanhar, né, o sepultamento. A caravana o cortejo, né, que conduziu o esquife dele até o cemitério tinha aproximadamente 100 carros. Isso mostra um pouco da importância que ele teve, não só para nós do grupo, mas também para todas as pessoas que ele, de certa forma, orientou. Eu me sinto privilegiado por ter sido uma delas. Então, eu quero encerrar contando uma história dele, de uma experiência dele com o Dr. Bezerra. Quando o filho dele, uns 2 anos atrás, sofreu um acidente de carro muito grave e, pela condição do veículo, ele estava entregando livros da editora, pela condição do veículo, as pessoas falaram, e esse não volta não, ele já até foi. E aí eu lembro que o seu Isoldino me contou isso com uma riqueza de detalhes muito grande, que ele ao entrar no Hospital do Pronto Socorro, aqui em Belo Horizonte, sem saber de muita coisa, sem saber o que tinha acontecido, sem saber qual que era a situação, ele foi recebido pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que disse para ele, fica tranquilo que seu filho não vai desencarnar dessa vez. Então, assim, ele me contou isso com uma riqueza de detalhes tão grande que eu me senti dentro dessa história. E tenho hoje a alegria de compartilhar essa história com vocês. Desse encontro dele com o Dr. Bezerra e um dos encontros dele com o Dr. Bezerra, já que a gente trabalhava em outras casas também, fazendo assistência, atendendo pessoas, problemas de saúde, várias situações, e a equipe do Dr. Bezerra sempre esteve presente. Quando eu digo que eu não sei falar se eu já pessoalmente tive encontro, é justamente por isso, porque eu não consegui identificar. Mas certamente estive muito próximo dos trabalhos do Dr. Bezerra em algum momento da minha vida. Então, com essa mensagem, eu me despeço de todos, dizendo que foi uma grande alegria poder participar. Vocês desculpem a emoção, mas falar de uma referência é muito difícil, principalmente quando você deixa de conviver com ela. Então, obrigado a todos, uma boa noite. Muito obrigado, meu amigo. Deixa eu passar dessa aqui. Eu quero pedir a seu Amadeu para fazer a prece de encerramento, e eu queria pedir a gentileza de vocês para fazer os avisos da rádio. Me deixa aí, né, fazer. Então, amanhã, segunda e sexta-feira, nós temos o nosso irmão Amadeu Ferreira com um programa nos domingos da mediunidade, sempre a partir das 8 horas da manhã. Toda terça-feira desce a sua equipe lá de São Paulo, construindo pontos para a eternidade. E na quarta-feira, Alexandre e a sua equipe, o programa Filosofia, Ciência e Moral. Amanhã à noite, fechando o mês de agosto, nós teremos aqui programa sobre o judaísmo, né? Estudando o judaísmo, com o nosso irmão Max Gabel e Flávio Hebron, que eles vão falar sobre a origem, os conceitos e os princípios do judaísmo. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, nós teremos a presença do nosso irmão Altamir Cunha, perguntas e respostas sobre o espiritismo, a partir das 19 horas. Na quarta-feira, o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio, aí de São Paulo, aí do sul do sudeste do país, falando sobre a medicina da alma e sobre o trabalho que é realizado no Centro Espírita Recanto Irmã Sheila, lá em São Paulo. Na quinta-feira, nosso irmão Alexandre vai falar sobre ufologia. Ele é um ufólogo de profissão, é catedrático nessa parte, já fez um programa aqui com a gente, e vai na quinta-feira vai vir falar aqui com a gente sobre ufologia. Na sexta-feira volta o nosso irmão José Soares, a gente vai dar um tempozinho no Caminho da Luz, nós paramos no capítulo 20, e nós vamos lá entre o céu e a terra ver os centros de força, os chamados chakras, primeira vez que se fala, nosso irmão André Luiz. No sábado, nós teremos aqui o nosso irmão Enzo Obama, que vai falar sobre suicídios e suas consequências espirituais, começando uma série de estudos sobre suicídio, o Setembro Amarelo. E no domingo, de novo, não é o Alexandre, é o Alexandre de São Paulo, vai falar sobre o espiritismo e a filosofia. Então, essa é a nossa programação para a semana que se inicia hoje. E eu quero agradecer a vocês
dizer da alegria imensa de ter todos vocês aqui como amigos. Fazer rádio é a coisa que eu mais gosto no mundo. Me sinto feliz se puder fazer de manhã, de tarde, de noite. De fazer rádio com amigos como vocês, olha, pena que a gente tem matéria e... Tem certeza que a gente tem rádio lá no plano espiritual, viu, senhor Alexandre? Quando a gente desencarnar, a gente vai fazer rádio de manhã, de tarde, de noite. Porque agora tem cansaço, tem a família, tem essas coisas, viu, senhor? Então, mas aí, é uma alegria muito grande. E essa proposta que eu fiz a vocês, posso dizer com sinceridade, mas superou em muito todas as minhas mais melhores expectativas. Muito obrigado a vocês, porque foi uma semana divina, linda e maravilhosa. Muito obrigado. O único sinal é a volta do nosso irmão Isoldino, mas com certeza eu quero ver daqui a pouco ele soprando no meu ouvido para eu falar aqui coisas mais lindas, assim como também vai se fazer com o Décio, com o Flueude, com o Alexandre, com o Amadeu, com todo mundo. E olhe bem, quando Bezerra não pode vir, ele manda um pastor evangélico, manda um padre, manda um pai de santo. É para todo mundo. Seu Amadeu, a prece, seu Amadeu, de encerramento. Seu Amadeu, muito obrigado, meu querido. Meus queridos irmãos, aproveitemos dessa harmonia gerada durante esse programa e vamos pedir à equipe do irmão Bezerra de Menezes, por seu intermédio, possa direcionar essas energias amoráveis geradas aqui para todos os nossos irmãos necessitados no plano físico e no plano espiritual, visitando os lares desarmonizados, os abrigos, os asilos, os manicômios, os leprosários, os umbrais, onde haja choros, rangeiros de dentes, que o amor do amado Mestre Jesus se faça presente aos nossos irmãos de caminhada. E que possamos dizer, num gesto de agradecimento por tudo que nos foi proporcionado, durante esta semana de homenagens ao irmão Bezerra de Menezes. Senhor, fazei-nos instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado, irmão Jesus, dignai-vos receber as nossas vivas, transformá-las em benefícios e lenitivos para as nossas doenças do corpo e da alma, que possas, através do irmão Bezerra de Menezes e sua legião de trabalhadores, espazires as tuas bênçãos sobre todos os necessitados, no plano físico e no plano espiritual, de conforme o merecimento de cada um. Com a anuência de Deus, nosso Pai, nós vos pedimos, Senhor Jesus, nos permite concluirmos o nosso programa nesta noite com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Deus, nosso Pai, louvado o amor de Jesus, louvado seja o amor de nossa Mãe Maria para com todos nós. Boa noite, Brasil. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado. Paz com Jesus. Muito obrigado mesmo de coração.